Continuando o compêndio de vídeos relacionados à segurança e eficácia das vacinas que estão disponíveis no território nacional, nós vamos falar agora da vacina da AstraZeneca, que foi uma vacina desenvolvida pela indústria AstraZeneca e o estudo clínico foi delineado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e houve uma parceria importante com os pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Esse artigo ele foi publicado no dia 7 de janeiro de 2021, mostrando a segurança e a eficácia da vacina da AstraZeneca, e ele contou com um estudo clínico em 3 países distintos, que foi o Brasil, África do Sul e Reino Unido. Os dados que eu vou mostrar para vocês, que foram os dados disponibilizados no artigo, são os dados feitos no Brasil e no Reino Unido. Da África do Sul está em material suplementar, eu dei uma olhada rápida, mas basicamente os dados são equivalentes ao que se encontrou no Brasil e no Reino Unido. Portanto, eu vou mostrar só esses dois. Então, para começar, a distribuição da população do estudo foi feita de uma maneira específica no Reino Unido e de uma maneira específica no Brasil. No Reino Unido, houveram 2 grandes grupos de distribuição das doses contra a Covid-19 da vacina da AstraZeneca. Houve um grupo que eles chamaram de COV2, porém, esse grupo ele recebeu a primeira dose, metade daquilo que era preconizado para a dose principal, e a segunda dose foi a dose padrão. Um outro grupo recebeu as 2 doses padrão, isso lá no Reino Unido. Já no Brasil, todos os grupos receberam as devidas doses padrão, seja na primeira, seja na segunda dose. O controle que eles fizeram como placebo foi a vacina CWY, que ela não tem efeito nenhum contra a Covid-19, que já foi demonstrado. Mas, por uma questão de estudo, o placebo também foi uma vacina, só que não é a vacina contra a Covid-19. E aí houve uma distribuição bem equitativa em relação aos grupos. No caso específico, houveram um pouco mais de mulheres do que homens no estudo, tanto no Reino Unido quanto no Brasil, mas houve uma boa distribuição do sexo dos indivíduos. A etnia já houve também uma distribuição um pouco menos equitativa, mas sim teve um ponto importante para considerar cada grupo isolado e mostrar de fato a eficácia. E também algumas comorbidades foram relatadas aqui nesses estudos, como doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e diabetes. Nós temos aí um grupo relativamente baixo de indivíduos que apresentavam alguma comorbidade. Mas tem um N bem grande. Para ser um estudo clínico, tanto de fase 2 quanto de fase 3, basicamente nós temos que ter um N razoável. No caso desse estudo, nós já tínhamos um N acima de 2.700 indivíduos para os 3. Então, no caso onde foi feita a primeira dose pela metade e a segunda dose, a dose padrão, 2.741 indivíduos. No Reino Unido, com as 2 doses padrão, 4.807 e no Brasil, 4.088 indivíduos. E aí a gente chega nesse resultado de taxa de incidência da Covid-19, tanto nos participantes do Brasil quanto nos participantes do Reino Unido, e verificou-se a eficácia da vacina. Como se pode verificar aqui nesse estudo, a eficácia da vacina ela oscilou entre 60% até 90% dos indivíduos, sendo que, uma coisa bem interessante, os indivíduos que receberam metade da dose inicial depois a dose padrão tiveram uma eficácia superior aos que receberam as 2 doses padrão. Mas de um modo geral, se somarmos todos os grupos aqui, sejam os grupos do Brasil, sejam os grupos do Reino Unido, considerando as doses inicialmente na metade a segunda dose padrão, ou as 2 doses padrão, nós temos uma eficácia de 70,4% dos indivíduos vacinados, ou seja, a vacina da AstraZeneca ela tem um poder global de proteção de 70% dos indivíduos, o que caracteriza o fato de que esse valor é um valor preditivo interessante, inclusive para um registro definitivo da vacina. Tanto é que a AstraZeneca ela é registrada aqui no Brasil como uma vacinação efetiva e um registro permanente. Bom, continuando aqui, da taxa de incidência cumulativa dos indivíduos que tomaram a vacina, você consegue comparar em relação ao placebo, que foram os indivíduos que tomaram a CWY. Basicamente, há uma diferença bem grande, bem significativa de incidência cumulativa do coronavírus, de modo que mostra a eficácia dessa vacina. Um outro ponto interessante, que é em relação às divisões dos grupos,
seja por idade, seja por indivíduos que tomaram a dose em intervalos maiores do que 8 semanas, né? Até nessas circunstâncias, houveram também efeitos significativos importantes da imunização, que variaram de 90% a 53,4%. Obviamente, com intervalos maiores entre as vacinas, uma coisa interessante é que quando há um intervalo maior do que 6 semanas entre duas doses, a resposta imune ela passa a ser um pouco mais inferente e importante. Ou seja, ela salta de 53,4% de indivíduos que tiveram um intervalo menor do que 6 semanas, né, para 65,4% para um intervalo maior do que 6 semanas, o que vale a pena esperar a vacinação, ou seja, para tomar a segunda dose, para fazer com que o organismo crie uma adaptação com a vacina, tenha uma resposta imune adequada e aí, posteriormente, utilizar a segunda dose. Então, tomar antecipadamente não favorece, em sim, se esperar um pouco mais, você tem um favorecimento maior aí da eficácia da vacina. E outro ponto importante também, que é em relação a indivíduos que apresentaram alguma espécie de sintoma do Covid e tiveram algum ponto positivo em relação à presença dessa infecção. Ou seja, indivíduos que apresentaram sintomas da Covid-19, né? Ou seja, foram vacinados e apresentaram sintomas, a eficácia da vacina nesses indivíduos foi de 64,1%. Já de indivíduos que não apresentaram qualquer espécie de sintoma, ela teve uma eficácia de 58,3%. Ou seja, está dentro de um valor esperado que tem uma eficácia importante e que serve também para fazer a imunização da população de um modo geral. Então, é uma vacina eficaz contra a Covid-19. Aqui eu não demonstrei os resultados em relação à segurança, mas a gente pode tirar um conclusivo desse ponto mostrando a questão das hospitalizações por Covid-19, seja uma hospitalização de caráter mais brando, mais ameno ou moderado, ou caráter severo. Se a gente for verificar, os indivíduos que tomaram as vacinas, apenas 2 indivíduos tiveram um quadro de hospitalização, né? Mas foi um quadro de hospitalização com sintomas moderados. Indivíduos que não tomaram a vacina, cerca de 16 tiveram um score acima de 4, ou seja, um score de sintomas e problemas relacionados à Covid-19 de caráter moderado e apenas 2 indivíduos um score maior do que 6 do grupo placebo. Isso significa que a vacina protege o indivíduo de ser hospitalizado contra a Covid-19. E se porventura ele for hospitalizado, essa hospitalização ela dura um período muito curto de tempo. No estudo, demonstra que a vacina ela tem uma segurança muito grande, porque não foram relatados sintomas significativos que devem ser considerados de risco para o indivíduo. Só que existe também o quadro da trombose, que muita gente comenta, e eu não vou falar nesse vídeo em específico, vou deixar para um outro vídeo para falar desse ponto, mas só para adiantar, esse quadro de trombose ele é super baixo, que representa uma grande segurança também da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca.